E aqui estamos palpites de quarta-feira, dia 12/3. Só que antes de começar, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Isso é importante para o YouTube te notificar sempre que tiver vídeo novo. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. E bora lá! Isso. Copa Libertadores, fase de classificação, jogo de volta. Cerro Porteño contra Melgar. No jogo de ida foi 1-0 para o Cerro. Nos últimos 5 jogos, o Cerro venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida em 7 de 10 jogos. Nos últimos 5 jogos, o Melgar venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 4 e empatou 1. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 10. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Corinthians e Barcelona. No jogo de ida foi 3-0 para o Barça. Nos últimos 5 jogos, o Corinthians venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e empatou 1. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos, o Barcelona venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 4 e perdeu 1. Mais de 2 gols e meio na partida nos últimos 3. Palpite, casa vence. Liga dos Campeões da Ásia, Playoffs, jogos de volta. Kawasaki contra Xangai Shenhua. Turma, no jogo de ida foi 1-0 para o Xangai. Nos últimos 5 jogos, o Kawasaki venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 5. Nos últimos 5 jogos, o Xangai venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Marcou 1 ou mais gols na partida em 8 de 10 jogos. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Campeonato Carioca, Fluminense e Flamengo. Final, jogo de ida. Nos últimos 5 jogos, o Fluminense venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3 e empatou 2. Marcou 1 ou mais gols na partida em 8 de 10 jogos. Nos últimos 5 jogos, o Flamengo venceu 5. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 4 e empatou 1. Mais de 1 gol e meio na partida em 9 de 10 jogos. O último jogo entre essas duas equipes foi 0-0. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Copa do Brasil, Vitória e Náutico. Nos últimos 5 jogos, o Vitória venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos em casa, também venceu 4 e empatou 1. Marcou 1 ou mais gols na partida nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos, o Náutico venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Ambas marcam não em 7 de 10 jogos. O último jogo entre essas duas equipes foi 1-1. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Atlético Clube contra Grêmio. Nos últimos 5 jogos, o Atlético venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida em 7 de 10 jogos. Nos últimos 5 jogos, o Grêmio venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida em 9 de 10 jogos. Palpite, fora vence, empate e anula. Ceará e Confiança. Nos últimos 5 jogos, o Ceará venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos em casa também venceu 4 e empatou 1. Marcou 1 ou mais gols na partida nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos, o Confiança venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10 jogos. O último jogo entre essas duas equipes foi 1-1. Palpite, casa gol. Liga dos Campeões, Playoffs, jogos de volta. Lille e Dortmund. No jogo de ida foi 1-1. Nos últimos 5 jogos, o Lille venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1.
marcou 1 ou mais gols na partida nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos, o Dortmund venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 3 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida em 8 de 10 jogos. Palpite, jogo under, menos de 4 gols e meio. Arsenal e PSV. No jogo de ida foi 7-1 para o Arsenal, então vamos pular esse jogo. Aston Villa e Clube Brugge. No jogo de ida foi 3-1 para o Aston Villa. Nos últimos 5 jogos, o Aston Villa venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3 e empatou 2. Marcou 1 ou mais gols na partida nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos, o Clube Brugge venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2 e empatou 3. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 7. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Atlético de Madrid e Real Madrid. No jogo de ida foi 2-1 para o Real. Nos últimos 5 jogos, o Atlético venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3 e empatou 2. Marcou 1 ou mais gols na partida nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos, o Real venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida em 9 de 10. Palpite, casa gol. Campeonato inglês, segunda divisão. Hull contra Oxford. O Hull é o 19º e o Oxford o 18º. Nos últimos 5 jogos, o Hull venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos, o Oxford empatou 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos como visitante, empatou 3 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida em 8 de 10 jogos. O último jogo entre essas duas equipes foi 1-0 para o Oxford. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Leeds e Millwall. O Leeds é o primeiro e o Millwall o 12º. Nos últimos 5 jogos, o Leeds venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10 jogos. Nos últimos 5 jogos, o Millwall venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10 jogos. O último jogo entre essas duas equipes foi 2-0 para o Millwall. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Stoke contra Blackburn. O Stoke é o 20º e o Blackburn o 8º. Nos últimos 5 jogos, o Stoke venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos, como mandante, venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10 jogos. Nos últimos 5 jogos, o Blackburn venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1 e perdeu 4. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 10. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, com uma vitória para cada lado, 3-1 e 2-0. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Campeonato egípcio, Pirâmides contra Al-Masry. O Pirâmides é o primeiro e o Al-Masry o 4º. Nos últimos 5 jogos, o Pirâmides venceu todos. Nos últimos 5 jogos em casa, também venceu todos. Marcou 1 ou mais gols na partida nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos, o Al-Masry venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Mais de 2 gols e meio na partida nos últimos 3. Essas equipes se enfrentaram 4 vezes no ano passado, com 2 vitórias do Al-Masry, uma do Pirâmides e um empate. 3-1, 1-0, 1-1 e 1-0. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Legal! Bem louco! Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu peço que você se inscreva e ative o sininho das notificações, porque dessa forma você não perde os vídeos inéditos assim que eles forem lançados. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. E se você ainda não assistiu ao vídeo como os palpites dos jogos de hoje, é só clicar no link que está fixado no topo dos comentários. Eu sou o André e te aguardo amanhã para o próximo vídeo.